Você tem medo do vírus? Instale um antivírus. Mas que história é essa de antivírus? O Glitch está no ar. Bem, vamos falar um pouco sobre vírus, mas não o vírus que está na mídia, que todo mundo fala, o Covid-19. Vamos falar um pouco sobre um outro tipo de vírus, o vírus também chamado de vírus digital, vírus cibernético, vírus de computador, porque ele tem sido uma preocupação nas nossas vidas desde que o computador entrou nas nossas vidas. E essa preocupação, ela é muito válida, porque grande parte das coisas importantes que nós fazemos hoje em dia, nós fazemos no computador. Se você tem um computador, e aí pode ser tanto o computador de mesa, como o notebook, como até o tablet e o celular, se você tem coisas importantes que você faz nele, e logicamente a gente tem, se você for atacado por um vírus, você vai ficar incapaz de fazer essas coisas importantes. Então, é por isso que nós vamos falar um pouco sobre a história do vírus e dos antivírus, que na verdade são as vacinas, um tipo de vacina que nós temos para nos protegermos contra os vírus cibernéticos. Bom, a história do vírus de computador é quase tão antiga quanto o microcomputador. Vamos dizer assim, lá no começo dos anos 70, não tão antiga quanto o computador. Começo dos anos 70, por quê? Bom, uma coisa importante que você tem no vírus é que, para que ele cause estrago, ele tem que se propagar. Assim como um vírus biológico, o vírus tem que se espalhar e contaminar outros seres, assim como um vírus de computador tem que contaminar outros computadores. Enquanto os computadores eram máquinas isoladas e não se conectavam umas às outras, não existia vírus. A partir dos anos 70, em que as pessoas começam a compartilhar arquivos, enviar arquivos de um computador para outro, ou através de uma rede de linha telefônica, ainda lá no início da ARPANET, que foi a avó da internet, e depois também através de outros meios de transmissão, né, de arquivos, como os disquetes, os pendrives, os CDs, a partir desse momento é que você consegue fazer a propagação de um vírus. E o vírus é o quê? Um software. Assim como qualquer outro software que você tem, se você tem um aplicativo instalado no seu celular, você tem um software. Então podemos fazer uma analogia que o vírus também pode ser um aplicativo, ou ele pode estar embutido, um software embutido em um aplicativo. Esse software, ele é feito com o objetivo de se espalhar, por isso ele tem essa característica e por isso se deu o nome de vírus, por ter essa característica biológica de propagar-se. Existem tipos diferentes de vírus, não é o caso da gente tratar aqui nesse especial, uma hora a gente pode falar sobre isso, mas a principal característica é essa, a rápida difusão ou a transferência rápida desse vírus para muitos dispositivos, muitos computadores. E isso é feito de diversas formas diferentes também. Uma delas é feita automaticamente, a outra depende do usuário, que seria aquele vírus que você precisa que alguém clique em alguma coisa para instalar o vírus no computador. Existem os worms que eles se auto-espalham também, mas isso não vamos entrar em detalhes técnicos. Mas essa capacidade, ela em si, ela não é perigosa. O perigo é o que esse vírus que se autopropaga, que se transfere automaticamente ou que convence as pessoas a instalarem nos seus computadores, o que esse software vai fazer. E aí tem vários tipos. Desde o início tinha alguns vírus que eram só uma brincadeira, só para provar que era capaz. Alguns programadores que não eram bandidos, hackers nem nada, eles eram simplesmente criadores de, o que a gente chama também de hack, né? Vamos fazer uma brincadeira, vou provar que eu sou capaz de fazer um arquivo ou um programa que se transfere de um computador para outro. Isso foi lá no começo dos anos 70, quando se começou a primeiro a utilizar as redes de computadores. Ray Tomlinson foi o cara que criou o e-mail lá no começo dos anos 70 e ele mandou a primeira mensagem de e-mail e ele foi um dos caras que brincou com essa história de fazer também, já que ele fazia software para as pessoas comunicarem através da internet, que a gente transferisse arquivos e programas e mandasse mensagens automáticas também de um computador para outro. Bom, esses programas no começo eram só para brincar, mostrar, olha como eu sou capaz de fazer com que o seu computador receba um programa, ou faça alguma coisa, mostre uma mensagem. Depois, com o tempo, foram começando a surgir os vírus perigosos, aqueles que causavam danos, ou seja, apagavam arquivos, copiavam arquivos para outro lugar, arquivos que você não queria que fossem copiados, eram copiados para outro lugar, formatar todo o seu dispositivo de armazenamento, que era uma tragédia, né? Imagina se você não tivesse cópia, backup, e perdesse todos os seus dados, porque um vírus apagou os seus dados,
e essa era uma das piores coisas que podia acontecer. E mais recentemente, o que tem acontecido, alguns vírus, né, chamados de ransomware, eles sequestram o seu computador porque eles travam o seu computador e você não consegue acessar mais os seus dados. E aí a pessoa que criou o vírus, ela entra em contato com você e fala assim, olha, se você mandar uma grana, eu posso liberar para você poder utilizar isso de novo. Então isso é um sequestro e é feito através de um vírus também, um tipo específico de vírus mais recente. Mas desde os anos 70, os vírus vêm, a gente pode dizer, evoluindo, e lá nos anos 80 foi a época em que eles explodiram por causa do microcomputador e as pessoas começaram muito a transferir arquivos, né, em disquete ou pela internet, uma pessoa para outra, e isso ia se espalhando. Depois, quando muitas pessoas começaram a usar e-mail, os vírus vinham como anexos de e-mail, as pessoas clicavam no anexo, instalavam o vírus. Então isso virou realmente uma praga nos anos 80 e daí surgiram os programas para proteger o seu computador contra o vírus. Antes dos antivírus, eu, por exemplo, já tive casos de ter que entrar numa ferramenta que era muito específica para nerd, o PC Tools, por exemplo, para descobrir se no setor de boot do meu disco rígido tinha a assinatura de um determinado vírus. Então, por exemplo, você tinha que primeiro conhecer essa assinatura, então você tinha que alguém te mandar um disquete que tinha qual é a assinatura desse vírus, é tal. Então você pegava lá um padrão, entrava no PC Tools e olhava o hexadecimal que estava gravado no seu HD para poder ali substituir, porque normalmente era o setor de boot, ou seja, aquele setor que inicializa o computador. Então, aí você ia lá, corrigia ou voltava para o original, para o que deveria ser o setor de boot sem o vírus, e aí você salvava aquilo e o seu computador estava livre de vírus, mas livre por enquanto. Se você tivesse contato novamente com o vírus, instalava de novo, porque você não tinha um antivírus. Bom, depois surgiram os primeiros antivírus nos anos 80, isso virou uma grande indústria, uma indústria bilionária hoje em dia, mas que naquela época começou ainda simples, porque para cada vírus era criado um antivírus. Então tinha o vírus Madonna, criava um software para retirar o Madonna. Tinha o vírus Michelangelo, criava um software para retirar o Michelangelo, que era o nome dos vírus da época. A Madonna, porque ela aparecia uma imagem da Madonna na tela enquanto você estava usando o computador, enquanto isso ele estava apagando seus dados. Bom, então tinha vários vírus que surgiam e espalhavam rapidamente, aí alguém desenvolvia um antivírus para apagar aquele vírus e voltar o seu computador à situação normal. No final dos anos 80 que surgiram realmente a McAfee, mais importante, o vírus Scan, depois veio o Norton também, né, com o antivírus, com várias soluções que aí elas atacavam todos os vírus ou todos os vírus conhecidos até então. Então, o que era importante era você ter um antivírus atualizado, porque todo antivírus trazia uma base de todos os vírus que existiam até o momento, fazia uma verificação no seu computador e viam se existia algum daqueles vírus instalados lá, e aí retirava aquele vírus quando era possível, porque depois começaram a surgir vírus que nem os antivírus conseguiam tirar. E aí então é que realmente surgiram as vacinas, que eram os antivírus que você não rodava para tirar um vírus, mas você deixava ele já instalado no computador para prevenir a instalação de vírus, que é o que a gente tem hoje. Hoje nós temos os computadores vacinados, né? Grande parte deles vacinados com antivírus que podem ser do seu próprio sistema operacional, que já vem nele, mas que podem também fazer parte de um pacote que você compra, assina de uma dessas empresas, né? Fornecedoras como Kaspersky e várias outras fornecedoras de antivírus que você tem instalado no seu computador e ele previne que você seja contaminado por grande parte dos vírus que existem. Por que eu falo grande parte dos vírus? Porque todo antivírus ele está preparado para lidar com os vírus conhecidos. Quando surge um vírus que ainda não é conhecido por nenhum antivírus, o que acontece é que você está vulnerável. Então, é importante, se você quiser se manter protegido, ter sempre a última versão do antivírus ou a última versão do seu sistema operacional. No caso do Windows, eu tenho lá, o Windows tem o seu antivírus próprio. Ele é 100% seguro? Não. Na verdade, nenhum antivírus é 100% seguro, né? Desde que você mantenha ele atualizado ao máximo possível, até a última versão o tempo todo, você reduz o seu risco. Mas nunca você vai ter 100% de segurança, porque cada dia surgem vírus com mais capacidade, vírus mais espertos, vamos dizer assim, que conseguem burlar os sistemas de antivírus, e esses vírus, eles são normalmente os que causam os estragos que aparecem na mídia. Aqueles vírus mais antigos hoje não têm mais capacidade, eles não conseguem mais se espalhar ou se difundir como acontecia antes, porque eles já são conhecidos, são aqueles bandidos usuais, aqueles que a polícia prende toda hora e solta e
bom, esse aí quando ele aparece, o antivírus está assim, aqui não. Mas os vírus que são desenvolvidos mais recentemente, eles podem pegar de surpresa toda a indústria de antivírus, que, como eu disse, é uma indústria enorme que fatura muito dinheiro, ainda principalmente no ambiente corporativo, onde você tem nas empresas essa preocupação com ransomware, porque já causou bilhões de prejuízos, inclusive para governos, e governos importantes e grandes, que perderam a capacidade de acessar suas bases de dados. Então, o próprio Brasil e o governo brasileiro já foi vítima, né, de ransomware recentemente. Então, tem vários casos, se você procurar na mídia, você vai encontrar vários casos recentes de ataques de vírus, e aí, logicamente, o ambiente corporativo é um ambiente propício para se explorar, porque é possível ganhar dinheiro. O cara que cria o vírus, como esse tipo de vírus que sequestra o computador, é possível ganhar dinheiro extorquindo as pessoas para poder com que elas acessem novamente seus dados. Isso não é só para grandes empresas não, tá? Eu conheço empresários, pequenos empresários, comerciantes que têm ali uma loja de alguma coisa, um posto de gasolina e tal, e que já foram vítimas de ransomware. Então não é você pensar se é um ambiente corporativo, é só a Petrobras ou é só a NASA. Não, o ambiente corporativo são as empresas em geral. Elas são as vítimas preferenciais desses bandidos que utilizam esses vírus, esses softwares que se espalham rapidamente para poder obter vantagem ilegal. Bom, essa é uma rápida história, não falei muito sobre os vírus em si e os antivírus, porque isso é fácil de você encontrar essa história com os nomes e datas todos, se você fizer uma pesquisa rápida aí no seu buscador. O interessante é a gente entender essa dinâmica, como é que funciona isso e por que isso se torna tão importante. E nesse momento que a gente está falando tanto de vírus, né, o nome vírus foi dado para esse tipo de software lá dos anos 70, principalmente começo dos anos 80, que se começou a utilizar esse nome vírus, por essa característica da rápida propagação, a facilidade com que ele passa de um computador para outro. Espero que você tenha gostado dessa breve história do vírus e do antivírus, e esse foi nosso especial de sábado. Se você curtiu, bom, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, ative as notificações e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!